E nesse vídeo vamos resolver essa questão utilizando várias propriedades de potência, fatoração e equação exponencial, logo após a vinheta. Olá, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e aos sábados pela manhã eu estou resolvendo alguns desafios de matemática para a gente revisar conceitos de matemática, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreva no canal, caso não seja inscrito, para aprender matemática resolvendo questões. Então, essa questão é bem bacana, ela diz que 3 elevado a x mais 3 elevado a 1y é igual a 36, e ele está perguntando a soma de x mais y. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa equação e colocar aqui do lado, ou seja, 3 elevado a x mais 3 elevado a y é igual a 36. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou pegar um dos dois e colocar em evidência. Eu vou colocar o 3 elevado a x em evidência. Você deve ficar se perguntando, professor, mas quando a gente coloca um número em evidência, ele tem que ser um fator comum, tanto em um termo quanto em outro. Correto. Mas mesmo que a gente coloque o 3 elevado a x em evidência, a gente assim vai dividir cada termo também, correto? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Como assim? Eu vou colocar aqui ó, o 3 elevado a x em evidência e vou explicar direitinho. Ó. 3 elevado a x, que vai multiplicar. Ó. Agora a gente pega cada termo e divide por 3 elevado a x, certo? Ou seja, 3 elevado a x aqui, ó, esse primeiro aqui. 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x dá 1, porque eles são iguais, mais 3 elevado a y, a gente vai dividir por 3 elevado a x, ou seja, 3 elevado a y dividido por 3 elevado a x. Certo? Vamos fechar esse parênteses e vamos dizer que isso é igual ao outro lado. Só que 36, o que eu vou fazer? Eu vou decompor ele em fatores primos, ou seja, 36. E quando a gente vai decompor um número em fatores primos, a gente começa a dividir pelo menor número primo possível, que é 2. Então, a gente pode dividir 36 por 2, a gente sabe que é 18. 18 novamente por 2, a gente sabe que é 9. Agora, 9 pode ser por 2. O próximo número primo é 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3. Podemos novamente dividir por 3 e, portanto, dá 1. Aqui a gente tira, né, que 2 vezes 2 é 2 ao quadrado e 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Daqui a gente faz uma multiplicação e entendemos que 36 decomposto em fatores primos é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, beleza? Então, no lugar desse 36, vou colocar exatamente isso. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Daqui eu vou fazer aqui em cima, a gente tira o seguinte. Vamos repetir 3 elevado a x vezes, veja, 1 mais. O que eu vou fazer com esse 3 elevado a y sobre 3 elevado a x? Eu vou fazer o seguinte, ó, veja que aqui é uma divisão de potência de mesma base, ou seja, 3 elevado a y sobre 3 elevado a x. Isso é, a gente repetir a base que é igual, ou seja, 3, e subtrair os expoentes, ou seja, y menos x. Então, eu vou fazer isso, vou colocar no lugar dessa divisão, vou colocar 3 elevado a y menos x. Vamos fechar o parênteses e vamos dizer que é igual a 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Ok, muito importante essa informação, porque você percebe que de um lado a gente decompôs isso em fatores primos e do outro lado a gente também decompôs em fatores primos. Ou seja, como a gente tem um produto de um lado e produto do outro, a gente pode dizer isso sem nenhum problema, que 3 elevado a x só pode ser igual a 3 elevado ao quadrado, já que de um lado está decomposto em fatores primos, do outro lado também está decomposto em fatores primos. Então, daqui a gente tira que 3 elevado a x é igual a 3 elevado ao quadrado. A gente pode fazer uma eliminação aqui de forma grosseira, ou seja, quando a gente tem potências iguais, cujas bases são iguais, a gente conclui que os expoentes eles são iguais. Então, a gente pode meio que fazer essa eliminação aqui e concluir que x é igual a 2, certo? Já concluímos a primeira parte, que a gente precisava fazer esse encontro para x, né? Agora falta a gente encontrar o nosso y, ou seja, a segunda parte a gente pode concluir também que 1 mais 3 elevado a y menos x é igual a 2 elevado ao quadrado, ou seja, vamos botar um pontinho aqui, outro ponto aqui, ou seja, 1 mais 3 elevado a y menos x
isso é igual a 2 ao quadrado. Veja que tem esse 1 daqui, correto? Então, eu vou transformar 2 ao quadrado, certo? Em 4. Ou seja, no primeiro membro vai ficar 3 elevado a y menos x, igual 2 ao quadrado, que vale 4. Vamos passar esse 1 para o segundo membro, então fica menos 1. Daqui a gente tira aqui 3 elevado a y menos x, isso é 3. Vê que interessante, né? Porque todo número sem expoente, a gente entende que tem um expoente 1 aqui. Então, a gente daqui faz outra eliminação grosseira, já que a gente tem potências de mesma base, que são iguais. A gente diz que y menos x é igual a 1. A gente determinou x vale 2, portanto, y menos 2 é igual a 1. E daqui a gente conclui que y só pode ser 1, né, mais 2. Ou seja, 1 mais 2 é 3, ou seja, x é 2, y é 3. Ele quer a soma de x mais y, né? Então, isso é igual a 2 mais 3, ou seja, isso vale 5. Certo? Então, a questão pedia exatamente isso. Essa soma é 5. Beleza? Você gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal para aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você aí no próximo vídeo.